O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, com os discursos de Jesus sobre os últimos tempos, nós vamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Jesus aqui traça um quadro que se cumpriu, palavra por palavra, na destruição de Jerusalém, mas como em toda linguagem profética tem diversas camadas. Tudo isso que Jesus falou se aplicou e já aconteceu na história. No ano 70, quando Jerusalém foi tomada pelos romanos, depois de um sítio terrível, onde houve casos até de canibalismo com crianças recém-nascidas, coisa que Jesus, de certo modo, prevê aqui nesse texto, ai das mulheres grávidas ou que estiverem amamentando nesses dias. E depois dessa destruição, que realmente terminou aquele mundo antigo, como ele era conhecido, a religião antiga de Israel, baseada no templo, nos sacrifícios, que foi erradicada e nunca mais voltou. Ao contrário do que tinha acontecido várias vezes na história, onde Jerusalém era invadida, o templo destruído, mas sempre se reconstruía. Daquela vez, depois daquele ano 70, nunca mais se reconstruiu, a religião de Israel nunca mais voltou a se organizar. O judaísmo, como nós sabemos, sobreviveu através da sinagoga, mas em estado de exílio, porque o templo não existe mais, os sacrifícios da lei mosaica não existem mais. Então, tudo isso já se cumpriu no ano 70, mas tudo isso ainda está por ser cumprido no final dos tempos. Essa imagem terrificante de tudo aquilo que os homens colocam a sua confiança vai ser abalado, vai ruir, vai terminar. Tudo isso nos fala da precariedade desse mundo que a gente vive. Precariedade desse mundo que nos conduz, que nos leva a viver numa grande liberdade interior, numa grande liberdade no nosso coração. Porque nós não colocamos nenhum absoluto nesse mundo.
tudo passa, tudo termina, nada tem consistência. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E por isso, Cristo, ao mesmo tempo que Ele pinta esse quadro de terror, de fim do mundo, Ele convida os cristãos ao ânimo. Tomai ânimo, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Aqui a gente pode ligar com as palavras de São Paulo, que fala que toda a criação geme como em dores do parto, esperando a libertação dos filhos de Deus. Então, é dessa libertação que se fala no Evangelho, no Novo Testamento, a liberdade que corresponde ao mundo novo, ao novo céu, à nova terra, da qual nós já somos cidadãos pelo nosso batismo. Nós éramos escravos, fomos libertados do nosso batismo, do poder do mal, do poder da morte, mas vivemos livres, mas num mundo escravo, num mundo cativo, num mundo preso pelo mal, pela morte, pelo maligno. E esse é o drama do cristão, até o fim do mundo. É o drama da pessoa livre que vive num mundo escravizado. Um mundo, como diz a carta aos Hebreus, que o demônio escraviza por meio do medo da morte. E como nós já passamos da morte para a vida, pelo nosso batismo, não pertencemos mais a esse mundo escravizado pelo medo da morte. Já morremos, já ressuscitamos no sacramento. E por isso somos livres. Não temos mais uma morte que temer, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida, mas ainda não se manifestou. Por isso, São Paulo também diz, nós fomos salvos, mas na esperança. Porque a esperança é aquilo que a gente não vê. E nós não vemos esse mundo novo, esse novo céu, a nova terra. Nós temos um novo céu e uma nova terra, mas escondidos no nosso coração, na nossa experiência de filhos de Deus, na nossa experiência de salvos, de redimidos. Tudo isso fica escondido, mas um dia isso vai se manifestar, promessa de Cristo. Aquilo que estava escondido vem à luz e se manifesta. E esse é o dia da nossa plena libertação. Por isso, irmãos e irmãs, a libertação do cristão e a libertação do mundo, ela é obra de Deus e ela já opera em nós por essa ação salvadora dele em nós. Quando nós recebemos o batismo, fomos libertados do mal, da morte, do demônio. E é a essa libertação que nós temos que ser educados. É interessante que João Paulo II, um dia recebendo uma visita de um grupo de bispos do Brasil, falou sobre um tema que era muito falado na época, a assim chamada teologia da libertação. E ele disse, bom, se vier a existir uma teologia da libertação que eduque as pessoas para a liberdade, ou seja, que nos ensine que somos filhos e, portanto, somos livres, porque o filho é sempre livre, não é escravo. Mas os filhos também podem se comportar como escravos,
como na parábola do filho pródigo, né? Os 2 filhos se comportaram como escravos. Então, se a gente é filho, o que nos falta é aprender a ser filho. Então, a educação para a liberdade. E João Paulo II terminava dizendo: se vier a existir uma teologia da libertação nesses moldes, que ensine a liberdade para o cristão, que ensine que o cristão é livre, mesmo vivendo num mundo escravo. Então, essa teologia não seria somente boa, mas também oportuna e necessária. Vamos pedir ao Senhor que vá nos ensinando essa teologia no fundo do nosso coração, que nos ensina o tempo todo: não sou escravo, sou livre porque sou filho, e a minha libertação se aproxima e ela vem das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo.